Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Romanos, capítulo 5, verso 12. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Você alguma vez já se perguntou de onde veio o pecado? Primeiro, precisamos reconhecer que o pecado não iniciou com Deus. Nem podemos responsabilizá-lo pelo pecado. Culpar a Deus pela entrada do pecado no mundo é atacar o seu caráter justo e santo. O pecado é abominável a Deus. Deus odeia o pecado. Todo pecado é repulsivo e intolerável aos olhos de Deus. O pecado é o que é de mais nojento, maligno e contrário à natureza de Deus. Deus não tolera o pecado na sua proximidade. Então, de onde veio o pecado? Qual a origem do pecado no universo de Deus? Satanás iniciou o pecado no universo e não Deus. O pecado teve a sua origem em Lúcifer, o anjo que se transformou em diabo. Mas o pecado entrou no mundo e na raça humana através de Adão. O pecado não teve origem em Adão, mas entrou no mundo e na raça humana através de Adão, conforme a palavra de Deus nos mostrou, conforme a palavra de Deus nos mostra em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus não iniciou o pecado. Deus não introduziu o pecado no mundo. Adão trouxe o pecado ao mundo e introduziu na raça humana. Mas não vamos nos precipitar e culpar Adão por isso. Adão trouxe o pecado ao mundo, mas nós
em Adão participamos desse evento trágico. Como herdeiros de Adão, nós também trouxemos o pecado e toda a sua bagunça. A palavra de Deus diz que Eva não foi enganada, mas Adão foi. Não. A palavra diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 14. Adão pecou deliberadamente. Por que o pecado? Deus deu ao ser humano que criou a capacidade de escolher com liberdade. Eu não tenho condições de responder à pergunta por que o pecado, mas sei que Deus, em sua sabedoria, permitiu que o pecado entrasse na raça humana, mas também tomou uma providência contra o pecado. Adão introduziu o pecado no mundo e na raça humana, mas Deus providenciou uma maneira de removê-lo e erradicá-lo. Jesus Cristo é a solução de Deus para o nosso pecado. O pecado é a nossa maior enrascada e não sabemos e nem podemos sair dela. O único que sabe e pode nos tirar do pecado e ao mesmo tempo tirar o pecado de nós é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Jesus Cristo é o único que tem condições para solucionar a difícil questão do pecado. Jesus é o único que pode e tem condições de resolver para nós a questão do pecado na nossa vida. O pecado é abominável e horrível em suas consequências. O pecado não é brincadeira e temos que encará-lo como algo muito sério, seríssimo. Por quê? Primeiro, porque o pecado nos separa de Deus. Em Isaías capítulo 59, verso 2, ali está dito que o pecado faz separação entre nós e Deus. O apóstolo Paulo também disse que todos pecaram e separados estão da pessoa de Deus, da vida de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Segundo, porque a palavra de Deus nos diz a
quem pertence o pecador? Quem comete o pecado é do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Terceiro, porque todo pecador irá para o lago de fogo. A palavra diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, verso 41, foi o próprio Jesus que disse. O apóstolo João também nos diz: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Que triste consequência! Você não acha isso chocante? Sério? Não é motivo suficiente para encararmos o pecado como algo sério? O pecado não é brincadeira. Além disso, não há nada que sobrepuje o pecado. O pecado é o embaraço mais profundo que já surgiu no universo. Para resolver a questão do pecado, requer a maior sabedoria. Para trazer a solução para o pecado, Deus teve que se fazer homem e vir para uma cruz. Na cruz, Jesus Cristo nos atraiu para o seu corpo e ao morrer, nos levou a morrer com ele para o pecado. Depois disso, ressuscitou para ser a vida de todos aqueles que com ele morreram e ressuscitaram. Cristo ressuscitou para viver em nós a sua vida justa e santa. Que sabedoria de Deus! Só Deus para pensar em uma coisa dessa. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Paulo expressou assim em Romanos capítulo 11, verso 33. Somente a sabedoria de Deus para pensar na morte do seu Filho e na nossa morte com o seu Filho na cruz. Só a sabedoria de Deus para fazer com que aquela morte que Jesus sofreu na cruz fosse a nossa morte e aquela ressurreição fosse a nossa ressurreição, trazendo-nos libertação do pecado e salvação eterna. A minha morte com Cristo me libertou e me curou do pecado. Agora Cristo vive em mim a sua vida justa e santa.
é a sabedoria de Deus na nossa salvação. É uma solução singela e ao mesmo tempo tão profunda, que se Deus não revelar, não podemos compreendê-la. Eu tenho insistido aqui de uma maneira exaustiva acerca da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo. Por quê? Porque é a solução de Deus. Está nisso toda a sabedoria de Deus. É a solução que Deus encontrou para nós. Além disso, é preciso ser revelado pelo próprio Deus em nosso interior. Tem gente que não tem a revelação ainda. Não pense você que porque a gente fala direto, repete, você escuta. Não pense você que todo mundo já ganhou a compreensão em seu interior da nossa morte e ressurreição com Cristo. Esta verdade da nossa morte e ressurreição com Cristo tem que ser revelada dentro de nós. Só assim nós entramos para a experiência com Cristo. Experiência com Cristo na morte, na ressurreição e na vida. Na cruz, em Cristo, o amor e a justiça de Deus entraram em eterna harmonia, fazendo a obra da sabedoria de Deus. A solução de Deus para o pecado é o sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9, verso 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas agora, não é para o futuro, é para este instante da nossa vida. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9, verso 26. A ênfase está na palavra aniquilar. Aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Jesus Cristo tem o poder de aniquilar o pecado. Aniquilar o pecado é dar-lhe um fim cabal e total. O sacrifício de Jesus Cristo tem o poder de consumir o pecado totalmente.
levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Não, de jeito nenhum. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Crendo a sua morte com Cristo na cruz, você experimentará o aniquilamento do seu pecado e ficará liberto dele. O sacrifício de Jesus Cristo é suficiente. A graça de Deus tem uma relação com o pecado. Quando eu penso na graça, eu penso logo no meu pecado e na maneira maravilhosa e graciosa pela qual Deus me salvou do pecado, me libertou do pecado. Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito 2, verso 11. A humanidade inteira é alvo da graça salvadora de Deus. Deus é a fonte da graça e nós somos o alvo da sua graça. Me anima muito saber, me alegra muito saber que eu sou alvo da graça de Deus. Por quê? Todos são alvos da graça de Deus, porque todos pecaram em Adão. A partir de Adão, todos nós nascemos pecadores e praticantes do pecado. Todos caíram numa só queda e ficamos todos numa só condição. Romanos capítulo 3, verso 9. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. É o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, verso 9. Preste atenção no que a palavra de Deus nos diz
Ela está dizendo onde o pecador está, onde o homem está. Aqui diz que todos estão debaixo do pecado. Debaixo do pecado é a condição de todos nós. E quem está debaixo do pecado não tem condições de sair por si próprio. Não tem como sair de debaixo do pecado. Debaixo do pecado é uma coisa avassaladora. Imagine um jovem montado num fogoso cavalo, correndo. De repente, ele cai com o cavalo e tudo na areia movediça e começa a afundar. Quanto mais o cavalo pisoteia, mais se afunda. Mas o jovem, desesperado, agarra com as duas mãos no seu próprio cabelo, fazendo grande esforço, tenta se arrancar com o cavalo e tudo da lama. O que você acha? Ele vai conseguir? Impossível. Seria a mesma coisa conseguir sair por si mesmo debaixo do pecado. Nascemos debaixo do pecado, não sabemos como sair e não podemos sair. Estamos presos. Só tem um jeito de sair: Deus nos tirar de lá com a sua graça maravilhosa. Só Deus, com a sua graça, para nos tirar debaixo do pecado. É uma libertação que não depende de nós, mas de Deus usar a sua misericórdia e graça. É Deus que nos liberta e Deus somente. Todos os seres humanos estão debaixo dessa pedra pesada que é o pecado. Todos os seres humanos estão debaixo de uma rasura só. Todos são pecadores, perdidos e condenados. É exatamente por causa disso que Deus nos concedeu a sua graça salvadora. Jesus topou ir à cruz para nos arrancar debaixo do pecado. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Para que pela graça de Deus provasse a morte por todos.
Hebreus capítulo 2, verso 9. Pela graça, Jesus provou a morte por todos os homens, porque todos se encontravam na mesma situação, e também para levar todos os homens a morrerem com Ele na cruz. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. Foi o que o apóstolo Paulo afirmou na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. A operação maravilhosa desta graça é levar-nos a esta experiência de morte e vida com Jesus e libertação real. Jesus morto por nós e nós mortos com Ele é a medida da graça de Deus estendida a todos quantos recebem pela fé a graça salvadora de Deus. A graça antecede a fé. Eu sei que tem gente que quer crer primeiro para receber graça. É porque você não entende. A sua cabeça está bagunçada. A religião bagunçou a sua cabeça. Então você acha que é preciso crer primeiro para receber a graça depois. Não. A graça antecede a fé. A graça antecede tudo. Ela vem antes de tudo e continuará depois de tudo, porque quando o apóstolo João termina o seu livro Apocalipse, lá está a palavra graça. A graça antecede a fé. A graça oferece a condição da fé. Até para crer, nós precisamos da graça. Atos, capítulo 18, verso 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Aos que pela graça criam. Atos 18, verso 27. Ninguém nasce com a capacidade, nem com vontade para crer. Por isso, vem da parte do Senhor uma graça para crermos em tudo o que Cristo fez por nós na cruz. A graça está por trás da fé e chega até o nosso coração pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, verso 17. Você vê a importância da palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus é insubstituível na nossa vida. Você precisa ouvir a palavra,
Você precisa meditar na palavra, porque aqui está nos dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você escuta a palavra, quanto mais você medita na palavra, mais relação de fé e de confiança com a palavra você vai ter. Tá? Alguém já disse que eu não tenho tempo para estudar a palavra. Eu não tenho tempo. Tem não? Você tem tempo. Você tem muito tempo. Tempo é prioridade. Prioridade a gente faz. Cristo veio cheio de graça e verdade para nos transmitir a sua graça. Cristo, pela graça, provou a morte por todos, com a finalidade de levar todos a morrerem com Ele. Quando a vida foi transmitida a Jesus no momento da sua ressurreição, nós ganhamos a sua vida. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós não apenas ganhamos a vida de Cristo, mas nesta nossa ressurreição com Ele, algo ainda mais grandioso aconteceu. Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, nos concedendo descanso. E a graça continua o seu trabalho neste mundo, nos usando segundo o propósito de Deus. Então, ele me disse: a minha graça te basta. Foi o que Deus disse para o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Tua graça me basta. Pai, tua graça é maravilhosa. A minha convicção de que tu és meu Deus pessoal, a quem amo e com quem ando, provém unicamente da tua graça, que me capacitou a crer. Graça maravilhosa. A graça me encanta. A graça mexe comigo. O som da graça é doce para mim. Maravilhosa graça.